Olá, está começando a partir de agora mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. E hoje a gente vai destacar a estreia da dupla Rional na Divisão de Acesso 2016. Finalmente vai começar a competição. José Quintana Júnior, parceiro de sempre aqui no Central do Esporte. Tudo certo, Quintana? Tudo tranquilo, Jareta. E a gente queria deixar bem claro para o nosso telespectador que o programa de hoje não é reprise. Se ele prestar atenção, tem uma inversãozinha nas cores dos nossos convidados, no uniforme, que o pessoal acha que é um programa de julho do ano passado. Mas não é reprise. E a gente vai mostrar por quê daqui a pouquinho para você, já que o Quintana falou em relação aos convidados. Professor Gilson Piber, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Central do Esporte. Eu é que agradeço, né? Essa nova temporada do Central do Esporte, o programa já começa, né, com duas figuras conhecidas de Santa Maria e que assumiram aí uma encrenca, entre aspas, bem grande, né, para conduzirem aí Inter SM e Rio Grandense na divisão de acesso. Mas os homens são corajosos. São corajosos, estão e aqui competentes. de novo. Exatamente, estão aqui de novo. Lucas Fossati agora como técnico do Rio Grandense e Feliciano Corrêa agora como técnico do Inter de Santa Maria. Será que eu não errei? Não errei, né? Não, porque o Feliciano está nos ajudando ali na cola, ali, senão a errei. gente poderia errar. Sejam bem-vindos, Lucas. O bom Feliciano. filho a casa torna, né? Exatamente. Ex-jogador internacional, né? Agora como treinador. Vamos explicar o porquê da confusão? Vamos lá. Tu quer colocar a imagem aqui? Vamos colocar a imagem agora, o Robson Brilhante, até para já acabar com essa mística aí, com esse segredo. A gente, há um tempo atrás, mais precisamente em julho do ano passado, a gente entrevistou eles aqui no Central do Esporte. Olha lá, o Feliciano com a camisa, com um agasalho do Rio Grandense e o Lucas Fossati, então, técnico do Inter de Santa Maria. Isso conversando. Na categoria sub-19 na época, né? Exatamente. Na oportunidade ali era... O futebol também é dinâmico, né? Não é só a política que é dinâmica, né? É, olha aí, ó. Ó, tem que comprar um abrigo pra mim. Tá aí, ó. Feliciano. No Rio Grandense. E o Lucas aqui, que veio, o Lucas com uma patrocinadora mais forte ali, né? Até então era treinador do Internacional na categoria sub-19. E agora cá estão os dois novamente, só que em situações opostas e treinando os times profissionais. Exatamente. Né? Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês. A gente ri bastante, brinca com o Gilson aí, o Feliciano, que a gente é amigo de longa data. É um prazer estar aqui. Eu tenho que comprar um abrigo novo para mim, porque é o mesmo. É o mesmo abrigo, olha aí. Feliciano, tudo bem? Tudo bem, da mesma forma. Agradeço ao convite de participar do programa mais uma vez. A gente fica muito feliz e contente de estar ao lado de pessoas tão importantes ligadas ao esporte Santa Maria. Vai no para o ímpar ou vai aleatoriamente aqui a primeira pergunta minha? Tua, Quintana, do professor Gilson, quem escolhe? O negócio aqui é um bate-papo sobre esporte. A gente segue a levada de 2015, né? Tinha que estar ganhando, não se mexe, né, professor Gilson Piber? Claro. Nosso professor aqui que nos diz para a gente seguir na mesma levada. Reforçar esse desejo de um ótimo ano para vocês, afinal de contas, é o primeiro programa que eles estão aqui em 2016, é o segundo Central do Esporte da temporada, a gente deseja muito sucesso aos dois. Agora, a gente sabe que não vai ser fácil esse sucesso. Talvez a situação mais emblemática, e eu abriria os trabalhos, então, se me permitem os dois fazer uma pergunta ao Lucas Fossati, porque ao mesmo tempo que é uma oportunidade no time profissional, é uma oportunidade no momento em que 2 semanas atrás o Rio Grandense anunciou que não disputaria a divisão de acesso, dispensa todo o plantel, inclusive o treinador Rodrigo Bandeira, eis que volta atrás alguns dias depois, numa reunião do Conselho Deliberativo, anuncia Lucas Fossati, um grupo com a base de jogadores revelados pelo clube e algumas outras contratações. Como é que tu encara esse desafio 2016, que a gente sabe que, na verdade, vai ser bem complicado? Em primeiro lugar, assim, se tu quiser crescer profissionalmente, você tem que enfrentar essas situações, não tem como estar fugindo. O cara está querendo galgar um espaço de treinador aí no Rio Grande do Sul, tu tem que enfrentar essas situações e ver até onde a tua capacidade permite que tu vá. E também tem um outro lado que uma das pessoas que me fez o convite, eu devo muito a ele e nós disputamos, e o Rio Grandense disputou 3 anos de sub-19 e tem 4 anos de categoria. Também a gente deve muito a essa pessoa e eu, por uma gratidão, eu não poderia deixar de atender um pedido dele. Espero que eu possa corresponder a essa expectativa que se tem hoje sobre o meu nome, da gente poder fazer um bom trabalho. Mas é claro que para fazer isso eu dependo de um grupo. E hoje eu posso te dizer assim, ó, que nós estamos montando um grupo de homens, um grupo que está querendo trabalhar mesmo. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma programação da semana, eu tive que aumentar um turno de trabalho a pedido deles. E aí com o Marco a gente reorganizou, porque eles pediram um turno a mais de trabalho.
São pessoas ali que vêm para honrar a camiseta do Rio Grandense, para honrar a profissão de futebol, são atletas de futebol, são profissionais, não são peladeiros. Então isso está me deixando confiante para que a gente possa fazer um bom campeonato. Essa pessoa que ele falou é o Sérgio Silva, né? O Sérgio... Não, é o Sérgio e tem uma outra pessoa que nos ajudou muito para os bastidores, ele não gosta de aparecer, eu até vou citar o nome dele porque essa gratidão eu devo muito, além do Sérgio, sem dúvida nenhuma o Sérgio bom, quando eu saí do Rio Grandense eu fiz uma carta que eu agradeci ele aos montes. Mas é o seu Zap, que é um cara que sempre nos ajudou demais na base, sempre nos ajudou, sempre me deu um apoio profissional. Ele queria que eu fosse treinador do Rio Grandense num determinado momento, quando o Ciro saiu em 2013, que aí acho que veio o Leocir da Lasta, naqueles 2 jogos contra o Aimoré, ele já estava apostando em mim há 2, 3 anos atrás. Então eu não poderia deixar ele, um pedido dele, eu deixar ele na mão nesse momento. Cláudio Zap. E lá no Presidente Vargas, Feliciano, como é que tá a coisa por lá? Conta pra gente aí esse início de largada, a preparação tá boa? Como é que vocês estão indo lá? Olha, tá bem, a gente está dando continuidade ao trabalho, lógico que muda muita coisa, é outra metodologia, né? A comissão do professor Neneca, do Ricardo Mendes, é um futebol um pouco diferente lá no Acre, em Manaus é um pouco, talvez seja outra filosofia de trabalho. E a parte mais difícil é fazer com que o atleta tenha esse entendimento, essa mudança, que se consiga se atualizar o mais rápido possível nosso modelo de jogo, a nossa proposta, como é que funciona aqui no Sul, passar para todos que o futebol bastante competitivo, muito organizado, competitivo, e dessa forma que a gente está procedendo para conseguir colher bons frutos aí a partir do dia 13. Como reformular 2 grupos de trabalho, né? O Lucas chegando, vamos dizer, aos 44 do segundo tempo. O Feliciano já acompanhava o trabalho, mas também perdeu jogadores. E tem um outro aspecto, né, que nas rodas de bate-papo, nas redes sociais, né, apontam as 2 equipes de Santa Maria como equipes que não vão lutar pela classificação. Eu tenho que ser realista nesse aspecto, você já deve ter ouvido isso, mas a gente sabe da força do trabalho, da disposição do grupo, do algo a mais que vocês pretendem tirar dos 2 grupos. Como é que realizar esse trabalho num curto espaço de tempo? Essa situação tem 2 lados, né? A dificuldade de alguns entenderem que os 2 clubes vão brigar pelo rebaixamento, se dificulta um pouco pelo lado financeiro, tanto de respaldo de patrocínio e algumas coisas. Dificilmente alguma equipe vai apostar numa equipe que está se dizendo que não vai ser uma equipe vencedora. E tem um lado positivo que aí entra o nosso trabalho, né? A nossa metodologia de trabalho, como é que a gente vai proceder. Eu sou um cara que sou muito competitivo em tudo que eu faço, gosto muito de números. Eu sempre digo para os atletas que a equipe que vai chegar nas fases finais é a equipe que não toma gol, é a equipe mais organizada, mais competitiva. E aos poucos a gente está fazendo com que esses atletas tenham esse entendimento aí. Tenho certeza que a gente vai mudar rapidamente esse pensamento dos torcedores e demais entendedores do esporte de Santa Maria. Lucas. Quando você... Eu parto muito... Estão certas as pessoas em acharem que a gente está brigando por não cair por toda a situação, por folha de pagamento dos outros times, pela nossa folha de pagamento, por os problemas que deu no Inter, pelos problemas que deu no Rio Grandense. Acho que é natural isso. Agora vai ali, como o Feliciano disse, desculpa, vai da gente compensar isso com o trabalho e com o grupo de jogadores. E volto a reiterar, porque isso eu quero deixar bem claro ao torcedor do Rio Grandense. O grupo é muito bom, é um grupo que quer trabalhar, é um grupo que quer crescer, é um grupo que quer voltar ao mercado de trabalho. Então eu estou bem confiante que a gente possa... É óbvio que o nosso primeiro objetivo é fugir do rebaixamento, mas que daqui a pouco a gente pode galgar alguma coisa a mais aí. Interessante, legal. Eu continuo insistindo um pouquinho nessa linha, tanto com o Feliciano quanto com o Lucas, em relação assim a vocês chegaram a imaginar daqui a pouco o Rio Grandense e o Inter de Santa Maria não disputando a divisão de acesso, ou daqui a pouco só o caso do Rio Grandense que ameaçou
Ficaria melhor para o Inter de Santa Maria, Feliciano? E aí eu pergunto também para o Lucas, talvez teria sido essa, Lucas, a melhor maneira, de repente, não jogar esse ano, voltar mais forte o ano que vem, alguma coisa nesse sentido? Vocês chegaram em algum momento a pensar, porque acredito que é indissociável um clube, no caso do Inter de Santa Maria, quando viu essa possibilidade do Rio Grandense de não disputar, é óbvio que essa informação chegou ao presidente Vargas, é óbvio que isso aí sacudiu um pouco os bastidores, tanto sacudiu que houve troca de treinador também, né? Como é que vocês conseguiriam avaliar daqui a pouco essa situação de um não participar ou daqui a pouco os dois não participarem? Enfim, começo perguntando para o Lucas. Só um parênteses antes da resposta, se o Rio Grandense não disputar esse ano, voltaria daqui a 3 anos. Isso, perfeito, exato, daqui a 3 anos. Eu sou do princípio que se é para cair, caia dentro do campo. Eu acho que é mais digno, é mais honroso, você fica com mais moral com os patrocinadores do que tu simplesmente dizer que não vai disputar uma competição. Eu acho que o que esse colegiado que se montou fez foi pode-se dizer aí até um ato heróico, porque se juntaram ali em 3, 4 dias para definir que poderiam dar um jeito de se participar, se reduziu folha de pagamento, se foi atrás de alternativa. Mas se o Rio Grandense não participasse, como é que você vai depois, quando vai voltar, vai chegar num patrocinador, vai chegar num sócio do clube, ou vai pedir para o associado, não, vem cá, você é sócio por quanto tempo? Vai fechar o clube de novo? Então essas coisas eu acho que para a marca Rio Grandense não pega bem. E é uma marca conhecida, tanto é que quando o Rio Grandense anunciou que não iria disputar, foi comentado em todo o Rio Grande do Sul e em algumas partes do Brasil, porque eu recebi mensagem de o Rio Grandense, muita gente achando ainda que eu estava lá, que não vai participar, não vai. Então, assim, eu acho que para o Rio Grandense não seria bom em termos, olhando extracampo. E eu sou sempre daquela opinião que se tem que estar ali dentro do campo e se for para cair, cai ali, cai e tenta subir ali dentro do campo de novo. Eu acho que é por aí. Não sei avaliar com relação à rivalidade, eu acho que se perde muito também em cima disso. Eu sou um que não vejo a união dos times como uma alternativa para Santa Maria. Eu acho que o que tem que melhorar é a gestão e não se cria um terceiro clube e continua a mesma gestão, vai quebrar o terceiro clube de novo. Então eu acho que tem que melhorar a gestão e deixar essa rivalidade como hoje tem em Pelotas, que é sadia, como hoje tem em várias cidades do porte de Santa Maria. E eu acho que cabe 2 equipes aqui, desde que a gestão seja se construa uma gestão voltada para o futuro dos clubes. E lá no presidente Vargas, Feliciano, como é que é a opinião? Se daqui a pouco o Rio Grandense não participasse da divisão de acesso, de certa forma, aliviaria, digamos um pouquinho, a situação do Inter de Santa Maria? Entrar mais tranquilo, não teria o rival ali para estar competindo, aquela coisa toda? Olha, muito pelo contrário, eu sou de uma forma bastante... A gente sabe que tem uma rivalidade muito grande, mas eu acho que de uma forma muito triste, eu acho, não ter a participação do Rio Grandense. Eu acho que se perde muito, toda a comunidade de Santa Maria, a imprensa perde muito não ter as 2 equipes. Eu acho que com o Rio Grandense voltando ficou melhor, eu acho que mais disputado. Tem 2 clássicos que movimentam muito a cidade, movimenta todos os setores. Eu acho que uma equipe desistindo, como disse o Lucas, de forma sem ser dentro de campo, eu acho que é muito triste para o futebol isso aí de Santa Maria. Eu acho que quando chega numa situação dessa, eu acho que tem que ser analisado tudo que foi feito até aqui, tentar melhorar, tentar evoluir, tentar crescer, ver onde é que está errado, onde é que tem que consertar para ter o crescimento. Eu acho que Santa Maria consegue suportar 2 equipes, sim, desde que seja de uma forma organizada. Como disse o Lucas, numa gestão, e é dessa forma que eu vejo, tanto dentro da equipe ou fora da equipe, se não tiver organização, planejamento, não consegue chegar a lugar nenhum, e é dessa forma que eu vejo assim, para nós, para o Inter de Santa Maria, a reentrada do Rio Grandense e disputar a divisão de acesso para nós foi muito importante, e tenho certeza que vai ter 2 clássicos aí brilhantes, com bastante público, com bastante renda, e tenho certeza que vai conseguir elevar o nome de Santa Maria aí com as 2 equipes disputando a divisão de acesso. Tomara que 4, né? Tomara que 4. Eu vou aproveitar a presença dos 2 aqui, direto, porque para não fazer aquele jornalismo que se aproveita quando não tem a resposta, né? Na última semana estavam só eu e o Gereta aqui. Aí eu fiquei na parte da arquibancada conversando com o Gereta, acho que foi o programa que eu mais falei na minha vida, porque era só eu, né? E o Gereta
até tá um pouco cabisbaixo, tá meio murcho só nós dois, não acreditou no nosso potencial, mas enfim, hoje o programa tá melhor, Hoje tá tá certo, né? Mas no programa eu critiquei muito essa questão da gestão. E aí uma coisa que a gente precisa deixar claro é que a gente, por conversar muito nos bastidores e acompanhar o trabalho de vocês, a gente acaba se identificando com vocês e torcendo por vocês. Mas a gente não pode deixar de criticar o que está sendo errado em relação às gestões. E as palavras que o Lucas colocou, e também as do Feliciano, foi que a gente colocou semana passada. Eu penso que a gente fez aquela brincadeira no início do programa que vocês dois estiveram aqui conosco em julho do ano passado. E aí você se torna uma solução para emergência. Por que não planejar e fazer um processo a baixo custo, já desde o início do ano, com o Fossati, com a categoria de base, um planejamento certo, num prazo maior, dando condições para ele entrar muito mais forte na competição do que vai entrar. Ele vai fazer o possível, mas poderia entrar muito melhor se esse planejamento tivesse sido feito. E tu também estava aqui na cidade, fez ótimas campanhas com o Rio Grandense, estava aqui disponível, trouxeram um treinador de fora, o Neneca, que até então ninguém tinha ouvido falar dele como treinador, apenas como ex-jogador, e tu vira a solução no primeiro problema, antes mesmo de disputar a divisão de acesso. Então a gente fez uma crítica a essa questão de gestão, porque a gente sabe da dificuldade financeira. Estamos enfrentando uma crise financeira em termos nacional, estadual muito forte. Aqui no Rio Grande do Sul a gente comenta que é uma crise dupla, né? Porque existe uma crise muito forte do estado e a crise nacional. Então, apesar de todas as dificuldades, parece que quem faz a gestão no futebol, às vezes não facilita o processo. Então, acho que a dupla regional poderia estar começando um pouquinho melhor já o seu processo na divisão de acesso, tivesse planejado algumas situações no fim de 2015. Mas a pergunta que eu faço para vocês, a gente sabe do quanto vocês querem essa oportunidade no futebol profissional. O Feliciano já era o treinador do Rio Grandense no ano passado e agora está no Internacional. O Fossati agora assume o profissional do Rio Grandense. Mas com que linha vocês trabalham em termos de bastidores? Em primeiro lugar é a briga para não cair, ou o discurso com os jogadores é vamos brigar pela vaga para subir, esse é o primeiro plano, esse é o primeiro projeto para essa divisão de acesso, que a gente sabe que vai ser bem forte. Depois a gente vai analisar o grupo, time adversário, mas é um grupo bastante forte, né? E aí eu estendo a pergunta aos dois e vocês tiram para o ímpar para ver quem responde primeiro. Eu tenho copio. Quando tu entra numa competição, tu não pode só pensar em ser campeão, tu tem que avaliar todos os aspectos. O grupo que tu tem, aonde que tu pode chegar, o que tu pode melhorar. Eu acho que tu tem que ter esse parâmetro de avaliação. Esses amistosos nos deram bastante parâmetro de avaliação, embora alguns jogadores tenham ido embora, vários, acho que mais de 10 nesses últimos dias foram embora. Por questão do empresário, por outros tipos de várias questões. Então, você tem que trabalhar com todos os aspectos na tua mão. Tu sabe que tem a dificuldade do rebaixamento, tu sabe que tu tem a possibilidade de classificação, tu tem que saber onde é que tu quer chegar, tem que saber o que tu pretende com o teu grupo. Eu sempre gosto de dizer que no futebol, para ter sucesso, tem que ter convicção. No futebol, às vezes, tu tem 10 jogadores e tem a dúvida num. Aí num tu aposta. Pode botar um da base, pode botar um jogador que foi contratado recentemente. Aí tu imagina, tu vai para um jogo decisivo com 10 apostas. Tu não vai conseguir saber onde é que tu vai chegar com esse grupo. Ele pode te dar uma resposta positiva, como pode te afundar de vez, né? Então, quanto menos aposta tu fizer no futebol, melhor. Então, a gente procura trabalhar com bastante convicção. A gente tem um grupo de 28 atletas hoje, a gente tem talvez só o lateral esquerdo que a gente não tenha duas posições, 2 atletas por posição, por função, né? Os demais a gente tem um grupo bastante formado. O Inter de Santa Maria vai disputar basicamente com todos esses atletas aí. E se for trazer algum, que a gente vai trazer com convicção. A gente precisa de tal jogador. Aí a gente vai trazer aquele jogador que a gente conhece, que a direção conhece, que a gente conhece, para te não errar. Eu vejo dessa forma assim que às vezes se aposta demais no futebol e no futebol as coisas são muito imediatas, como agora a gente está em cima de uma competição. Essas apostas, como eu falei, podem dar certo, como pode não dar, né? Então, é um risco que você corre, trazer um treinador de fora, às vezes, pode ser uma dificuldade grande, porque tem dificuldade de adaptação, o futebol gaúcho é mais exigente, é muito mais fácil um treinador gaúcho sair e se dar bem do que outro treinador de fora vir se dar bem. Mas isso tudo faz parte, foi feito, a gente está no contexto agora e temos que elaborar essa equipe aí para começar muito bem em 2013. Tenho certeza que dentro do grupo que a gente tem, com as peças que foi
nos dado, que foi elaborado o grupo, tenho certeza que vamos ter um sucesso. Jareta, assim, ó, e... Quintana, desculpa. Não tem problema. O professor Gilson, o famoso aí fora... que Jareta fica tranquilo. Tô no lado dele. Tô no lado dele. E o professor Gilson. É assim, ó, se vocês me perguntassem isso há uma semana atrás, eu diria que nós ia brigar para não cair. Né? Mas com o incremento desses novos atletas e com os treinamentos e com a vontade que esse grupo tá, eu acho que a gente pode buscar coisa mais além do que simplesmente cair. É óbvio que o nosso primeiro objetivo, e nós vamos ser muito humildes nisso, é não cair pelas condições, não da qualidade do time, não da qualidade do trabalho, mas sim pelo grupo que hoje nós somos um grupo hoje com 18 jogadores, 19, pelo pouco tempo de trabalho, e isso faz uma falta fundamental, porque os jogadores têm que se conhecer, nós temos que ter variações e a gente está com pouco tempo para trabalhar isso, e principalmente no aspecto físico. Você trabalha, porque assim, ó, o grupo que está, hoje, os 19 jogadores, o primeiro treino com os 19 jogadores foi domingo de manhã. Ou seja, para domingo são nem uma semana de trabalho, né? Porque sábado você já trabalha menos e para o jogo do domingo. Então tu tem 6 dias de trabalho com o grupo completo. Chegaram 3, 4 jogadores na sexta-feira, mais 1 ou 2 no sábado, mais uns 2 no domingo. Então, esse pouquíssimo tempo é que nos deixa com um ponto de interrogação. Se com esse grupo aí, mais algumas peças, mas com esse grupo nós tivéssemos conseguido trabalhar desde o início, lá desde janeiro, início de fevereiro pelo menos, eu acredito que esse grupo poderia ir longe pela qualidade desses jogadores, pela hombridade desses jogadores e pela vontade que eles estão demonstrando dentro dos treinamentos. É difícil de te responder, mas é óbvio que o nosso primeiro objetivo é jogo a jogo e é sair da zona de rebaixamento. Depois que nós conseguirmos eliminar essa possibilidade, aí a gente vai galgar outras coisas. Não adianta nós querer estar brigando lá por classificação e aí daqui a pouco quer ganhar um jogo que um empate seria bom, tá lá os 40 minutos do segundo tempo, o empate é bom. Não, vamos... É desse jeito que a gente está pensando, jogo a jogo, cada ponto é importante. Nós não vamos jogar retrancado, mas cada ponto é importante e a gente vai primeiro pensar em não cair. Esse é pela lógica, pelo tempo de trabalho, e aí não é culpa de quem está assumindo agora, não é culpa do colegiado que está assumindo agora, porque se não fosse esse colegiado aí, o Rio Grandense estaria no mínimo com 10 mil de multa e no mínimo 3 anos afastado do futebol. Então, aí entra aquela história de novo, o que eles pensaram? Se é para cair, vão cair dentro do campo. Não é esse a nossa intenção, mas o pensamento deles foi o pensamento correto e nós vamos trabalhar para fugir disso, com certeza, e eu acredito que o nosso grupo tem a qualidade para isso. Sim. Professor Gilson, claro que o professor Gilson não está aqui para contrapor nem ao Feliciano, muito menos ao Lucas, né? Nem ninguém. Agora, pela sua experiência, professor, todas essas atitudes tomadas pela dupla regional e por tudo que o Feliciano e o Lucas já falaram aqui no programa, a torcida, né? Eu digo a gente porque a gente acompanha também a dupla regional. De fato brigar para não cair? Ou pode mesmo vir algo a mais aí ao longo pelo menos dessa primeira fase, tentar passar por uma segunda fase, porque de 8 classificam-se 5, né? E aí, claro, na segunda fase de 5 passar só 2 vai ser muito difícil, é muito brigado mesmo, a equipe vai ter que estar extremamente preparada para passar, mas é mais ou menos nessa linha, pela sua experiência, professor? A primeira impressão que fica, pelas dificuldades que os dois relataram, né, a primeira impressão deixa o torcedor apreensivo, porque foram muitas mudanças. Né? O Rio Grandense esteve prestes a não disputar. Né? Voltou atrás, disputou, perdeu a maioria do elenco, teve que remontar esse elenco, teve que contratar um novo técnico, recomeçar o trabalho, e essas dificuldades, elas ocorrem numa preparação. A preparação está prejudicada. No Inter de Santa Maria, é uma mudança de filosofia. Mesmo que alguns jogadores foram embora, assim como o técnico, né, Neca e o Mendes da preparação física, o Feliciano já vinha acompanhando esse trabalho. Então ele sabe, né, do que naquilo que ele pode mexer, naquilo que ele pode reestruturar dentro da sua filosofia.
né? A maior dificuldade dele é implantar a sua filosofia, não como auxiliar, agora como técnico. Então, o professor, na verdade, vê a situação do Inter SM, digamos, minimizada em relação um pouquinho à situação. As duas situações, elas são apreensivas. A do Rio Grandense mais, pela questão da preparação. Dispensa jogadores, libera jogadores, para treino, recomeça treino. Isso faz falta. No Inter SM teve essa continuidade. Mas a vida do Feliciano também não é muito fácil, não. Né? Não é muito fácil. Então, o que dá esperança é o relato deles aqui. É a confiança no trabalho e a confiança no grupo de jogadores. E isso a gente vai acompanhar a partir de domingo, com as duas equipes em campo. Vamos falar sobre a primeira rodada da divisão de acesso, então, já no próximo domingo. Mas antes a gente vai fazer um intervalo, pode ser? Claro. Fazer um intervalo para a gente tomar uma água. Em seguidinha a gente volta. É 1 minutinho. Nem troca de canal não, hein? Permanece que daqui a 1 minutinho o Central do Esporte está de volta. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026 9167. Junte-se a nós. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra, hoje recebendo o Feliciano Correia, técnico do Inter de Santa Maria, e também o Lucas Fossati, técnico do Rio Grandense, ambos os treinadores da dupla regional para a divisão de acesso que começa no próximo fim de semana, começa no dia 13, e aí a dupla regional Quintana vai em busca dessa única vaga, né, que vai ter aí para a divisão principal do ano que vem. Haja coração, já diria um narrador esportivo aqui do Brasil, né? Eu estava esperando ele respirar, porque ele engatou a primeira ali e foi embora, né? Não, a gente estava falando sobre a questão do grupo, da dupla regional no último bloco, e a gente sabe quais são os times, né? Eles vão enfrentar o Pelotas, que é um time bastante forte, eles vão enfrentar o São Gabriel, eles vão enfrentar os dois times de Santa Cruz, e agora me falhou a memória do Guarani de Venâncio e Brasil de Farroupilha, que é o mais afastado da turma que fica lá na Serra Gaúcha. E, bom, Pelotas também não é tão perto assim, né? Eu acho que a distância é meio que semelhante. São 3 equipes nesse grupo que chegaram à quadrangular final ano passado. Isso que eu ia colocar. O Pelotas não se classificou na última, para a última fase, contratou o Paulo Porto, que saiu do Internacional, foi de última hora, mas não conseguiu a classificação. Mas tem o Pelotas que vem forte todos os anos, o Brasil de Farroupilha e o Guarani de Venâncio. Aliás, o Guarani beliscou a classificação com glória, ficou até a última disputa. O São Gabriel foi bem até o final que surpreendeu na competição. E os times que deixaram a desejar no último ano, e aí que nós conversávamos no programa passado, foram os times da região ali do município de Santa Cruz, o Avenida e o Santa Cruz. E aí eu pergunto... O Avenida estava na primeira. Mas o Avenida foi rebaixado numa campanha muito complicada e... Mas ele vem uma vantagem, ele vem com um pouco de dinheiro da federação ainda, né? Da primeira divisão. E era isso que eu ia perguntar para vocês, que a gente conversou com alguns colegas da imprensa lá de Santa Cruz do Sul e eles disseram que a situação lá não é muito diferente daqui em termos financeiros. Então, o Santa Cruz teve até em vias de fechar as portas. E fez uma campanha no passado, quase foi rebaixado para a segunda divisão. São os times, em primeiro lugar, que é onde vocês querem somar pontos, tanto fora quanto dentro de casa, que vocês enxergam pela dificuldade dos demais, ou vocês não veem assim, que são esses dois times? Não quer entregar ouro pro bandido, né? Não, mas eu não vejo assim, até porque assim, o Santa Cruz ali a gente sabe que tem alguns jogadores que estão lá que não vêm por um salário baixo, não.
de alguns jogadores que estão ali, que já tem uma experiência, já tem uma rodagem aí, até porque a gente andou vasculhando em termos de salário, então não é assim, não... Quem são esses atletas, Fossati? Não vou falar porque daí fica até... Mas, por exemplo, assim, se eu não me engano, tem um jogador que está lá, o Feliciano pode confirmar se está ou não, me parece que o Fábio Buda está lá, né? Tá. Não é um jogador que vai jogar, não é um jogador barato para jogar. Ele vem, ele já tem uma história, ele já tem um currículo, ele construiu esse currículo. O Fábio Buda joga com qualquer time da divisão de acesso. Exatamente. Então, assim, não dá para dizer assim que o Santa Cruz vai... Não acredito muito nessas histórias aí. Então, não sei, e o campeonato, esse campeonato da Série B, ele é muito traiçoeiro. Você acha que uma equipe não vai... Vamos pegar o próprio exemplo do ano passado. Se você pegasse o início da competição, você não apostaria que o São Gabriel iria chegar até entre os 4. Não estava na cotação de ninguém. O Guarani, muita gente tinha dúvidas o que sairia do Guarani. Então, é muita questão de encaixe, de encaixar treinador com o grupo, de encaixar o trabalho do treinador com o grupo. Não dá para dizer assim hoje que a gente vai brigar com o Santa Cruz, com o Guarani, com o Inter, não. Eu acho que a gente vai ter que brigar com todos, aonde puder tirar ponto melhor, porque daqui a pouco pode ser o próprio Pelotas esteja brigando com nós pela queda. Então, o campeonato ele é muito traiçoeiro nesse sentido. No outro grupo, por exemplo, o Nova Prata, que caiu, até o final estava brigando por classificação e acabou caindo. O São Luís era o bam e não foi nem entre os 4. Então, não dá para te responder essa pergunta dizendo que é o Santa Cruz, é o Guarani, não. Eu acho que nós temos que brigar contra todos. Todos são os nossos inimigos num bom sentido e temos que tentar tirar pontos de todos para esse nosso primeiro objetivo, que é fugir do rebaixamento. É jogo a jogo também lá, Feliciano, no Inter de Santa Maria? Olha, com certeza, a gente tem que fazer esse planejamento aí, tem que procurar somar um maior número de pontos. Como você sabe, eu trabalho independente do jogo ser fora ou em casa, eu procuro jogar sempre da mesma forma, sempre para vencer, tanto é que a gente conseguiu ano passado, conseguiu somar bastante pontos fora de casa. As equipes que eu acho mais forte dentro dessa chave são Pelotas pelo treinador, pelo elenco experiente que tem, o Thiago Duarte, que é um cara que é ídolo lá. O próprio Darlen, que foi um dos melhores laterais da competição, está lá também. Tem mais o Itaqui, tem outros jogadores experientes lá. O São Gabriel, que foi um time o ano passado que foi invicto na sua casa, e esse ano vem mais forte, reforçou com o Gustavo Sapé, que fez uma excelente campanha com a gente, o Marquinhos, trouxe o Rogério, o melhor zagueiro que tinha no São Luís. Então eles vêm muito forte, o Rodrigão, que era o centroavante que estava no Inter de Santa Maria, o Márcio Reis, que é um do destaque do time do São Gabriel, continua, permanece lá. E manteve o técnico, né? Manteve a comissão técnica, então eu acho que são as duas equipes aí que quem conseguir tirar pontos dessas equipes aí vai conseguir classificar também. Então são duas equipes, ao meu ver, aí que vão fazer frente às demais. Tenho certeza que o Inter de Santa Maria vai conseguir fazer uma grande campanha, junto com o Rio Grandense, que como é um clássico, vai ser uma equipe de extrema dificuldade. Então acho que essas três equipes, Pelotas, São Gabriel e Rio Grandense, vão causar bastante dificuldade nessa... Tem questão bastante defensiva, né? Exato. Eu acho que o único jogo que eles vão dizer que vale a pena ganhar é Rio Nau, porque ainda vale a janta no fim do dia entre os dois. Ali. E o Guarani de Venâncio também começou tarde, né? Começou atrasado, o time de Venâncio Aires, né? E perdeu o treinador pro Pelotas, né? O Fabiano Daix. Isso, Fabiano está no Daix. Pelotas. Né? É um excelente treinador, um cara bastante Quem é que está comandando competente. Santa Cruz, eu não lembro agora. É o Betinho Juiz. Betinho. Ele já esteve Já aqui passou, no Inter, já passou Passou aqui pelo no Inter de Santa Santa Maria, Maria. Dirigiu o Internacional. Excelente, No segundo ano, aquela equipe jovem, né? Se eu não me engano, 2012, foi... segundo semestre de 2012. 2013, porque se eu não me engano, o Ciro era o treinador do Rio Grandense aqui. Eu acho que ele teve uma passagem em 2012, no segundo semestre, em Santa Maria. Eu acho que eu sei que era o Ciro e ele os treinadores. Ele ficou na Copinha e ficou no ano ficou seguinte. pro ano seguinte, exato. O Ciro
Foi 2013, né? Que tu foi preparador do... Mas o Betinho Isso, comandou Círio o time entrou em 2013 com uma 2012 e garotada. 2013, fez duas temporadas. Duas temporadas aqui. 2012, O segundo 2013, semestre em né? 2012. Vamos dar uma e olhada 2013. na rodada de estreia da dupla Regional, agora confirmada pela Federação Gaúcha. O Robson Brilhante, nosso diretor de imagem, está colocando para a gente na tela aqui. Você de casa também está acompanhando aí. Domingo, 5 da tarde, nos Plátanos, Santa Cruz e Inter de Santa Maria. Equipe do Feliciano já jogando fora de casa nessa primeira rodada. E o Rio Grandense tem em casa um duelo, nada mais, nada menos do que contra o Pelotas. Quintana, professor Gilson Piber, uma rodada já para testar a valer mesmo a dupla Regional, hein? Já... Cada jogo vale 3 pontos, né? Cada jogo vale 3 pontos e o Inter SM vai buscar ao menos um pontinho fora de casa e o Rio Grandense fazer a tradicional lição, né? Quem será que tem Só que os adversários também... Exato. Né? Mas quem será que tem o Querem. adversário mais difícil para esse começo? Ele sempre faz essa pergunta, aí o cara diz um e aí depois dá o resultado contrário. Mas faz parte, faz parte. Assim, ó, eu quero saber deles lá, eu quero saber de Eu vocês também. não vou ficar em cima do muro, eu acho que é o Pelotas. Na verdade, É o assim, que ó, eu imagino Eu também. acho que é o Pelotas. Agora, Pelos claro que o prognósticos. Feliciano vai dizer que não. aquilo que eu falei. Agora, pelo nível de preparação, pela dificuldade, Aquilo é que uma equivalência entre Inter SM e Santa Cruz, pelas mudanças, enfim. Aquilo que eu falei semana passada, de certa forma, é uma irresponsabilidade, porque eu não vi nenhum desses times jogando ainda. Eu elenquei os de Santa Cruz como os adversários onde daqui a pouco a dupla regional pode tirar pontos fora de casa e talvez garanta os 3 pontos dentro de casa, baseado no que eu assisti o ano passado na estrutura dos clubes. Mas eu não vi eles jogando ainda. Então, em tese, o Pelotas vem mais forte. Mas eu já ouvi de gente lá do Pelotas, né, que o Pelotas até agora fez um amistoso mais forte, foi com Caxias. Né, e os outros amistosos foram com outras, né, equipes, entre aspas, inferiores. Então, o Pelotas também sabe o que é jogar no caldeirão dos eucaliptos, né, contra um Rio Grandense, vamos dizer, no primeiro momento desconhecido. E o Lucas falou aqui que o grupo está focado, que o grupo vai comer grama, né, na linguagem do futebol. E o Feliciano, por sua vez, também não vai querer ir a Santa Cruz lá estrear com mau resultado. Até porque é o seguinte, daqui a pouco esse jogo de estreia do Internacional vai ter o apoio do torcedor de Santa Cruz, porque ele não tem ainda uma imagem do time, daqui a pouco vai vir para apoiar e até para ver qual é o time que vai ser apresentado para a temporada. Então daqui a pouco esse é o primeiro jogo, é temeroso, porque a torcida de lá vai apoiar bastante para começar com o pé direito, digamos assim, ainda assim uma percepção maior. E o Rio Grandense, acredito que a maior dificuldade, apesar do adversário ser um dos mais fortes, é a questão que o próprio Lucas já colocou. Ele está treinando com um grupo completo, se é que dá para chamar um grupo completo, com 18, 19 atletas, né? Há uma semana. Desde domingo, na verdade, não faz nem uma semana ainda, né? Esse jogo do Rio Grandense pode ser de portão fechado, hein? Se não houver a liberação por parte dos bombeiros, Brigada Militar, Nem brinca. essa Mas e aí, pois é. partida pode ser E aí, de Lucas, como de é que portões fica? fechados. Sem torcida, a torcida Não sempre... sei como é que ela- anda a situação lá em Santa Cruz. A torcida ela não entra em campo, é verdade, mas ela ajuda, ela apoia, ela grita. É ou não é verdade? Ela faz o... Hã? Não, ela é E aí, importante. se for com portões fechados, como é que vai fazer, hein? Nós vamos ter que se adaptar à realidade, né? Se acontecer isso, paciência, vai-se embora e vamos jogar. Mas eu, sinceramente, gostaria que isso não acontecesse, porque é que nem tu dissesse, a torcida não vai entrar em campo. Mas a torcida ajuda a dar um apoio, ajuda a dar uma pressão na equipe adversária. Se nós estamos, vamos dizer assim, a gente consegue controlar o jogo e começa a ter algumas chances de gol, a torcida incentiva, o outro time já não adianta, por mais experiente que seja, sente um pouquinho. Então, ela é fundamental para nós. Eu tenho dito isso, a direção com o seu colegiado fez a sua parte. Nós estamos trabalhando muito afinco e fazendo a nossa parte, comissão técnica e jogadores, e agora nós precisamos que a torcida faça a sua parte, mas para que ela possa fazer a sua parte, ela tem que poder adentrar ao estádio. Espero que isso venha a acontecer, e eu tenho certeza que se isso acontecer, a torcida vai aparecer num bom número e vai nos incentivar do início ao fim para que a gente venha buscar um bom resultado. Quintana, professor Gilson. É que é tua, mestre. Para jogar lá em Santa Cruz, Feliciano, o que mudou, né, da equipe do Neneca para a tua equipe? Alguns jogadores aí foram embora. Tu tem uma base, vamos dizer assim, do ano passado, Charles, Tafarel, Romário. Tem mais? o Jonathan, que é um menino zagueiro que subiu do Sub-19 profissional, que é muito bom.
São O Julinho, que já estava no Sub-19. isso, o Júlio também que subiu junto. E os hermanos? Os irmãos estão muito bem, são jogadores que são bastante competitivos, né? Então, jogadores que têm ajudado bastante, são jogadores que sabem jogar, sabem marcar, têm o espírito do futebol gaúcho aqui, então tenho certeza que vão ter muito sucesso nessa divisão de acesso. Lucas, e pelo lado do Rio-Grandense, né, dos experientes aí, quem é que ficou? Goico, Não, Diego Borges? Daquele grupo que foi montado no início do ano, o Goico, o Diego Borges, e o Jonathan e o Giliard. E aí ficaram os meninos, o Thiago, tem que ver o Cristiano, o Edipo, aí eu trouxe o Axel da base, e aí a gente começou o Alex também ficou, que era um atacante de velocidade, taticamente muito bom jogador. E aí a gente começou a trazer alguns outros jogadores, temos o Luiz Carlos Bahia, que já é conhecido, já é experiente, já é cascudo. Trouxemos o Juninho, que é um zagueiro experiente. Conseguimos também, aí no fim, o Jorginho, que estava lá fazendo avaliações no Inter de Santa Maria pelo acontecido, veio ali fazer uma avaliação, ficou um rapaz experiente, humilde, muito gente boa e tá treinando muito bem. Então a gente conseguiu dar uma encorpada com mais alguns cascudos aí para poder começar a botar os meninos. Tem o Zezinho, tem o Thiaguinho, tem o Dimitri, tem o Edipo, e aí a gente vai tentar com essa equipe começar a pelear aí. Mas a gente conseguiu dar uma encorpada na equipe com a contratação dessas peças. 4-4-2? Não revela, né? Ele não 3-5-2, revela. que é mais... Eu troco o que já tinha um intervalo. 4-2-3-1? Eu acho que a gente vai ter que começar a trazer eles separados Variações, aqui, porque assim, ó, eles ficam muito comportadinhos domingo no a ar. gente vai saber, né? E assim, ó, e eles não querem entregar o ouro pro A bandido. partir de domingo a gente vai saber. Eles pensam bem na resposta que eles vão dar. Eles não entregam o ouro pro bandido, pro adversário. Tu acha que o Feliciano vai dizer que o Santa Cruz vai ser uma baba? Não vai dizer. Mas olha só, Mas o eu não Feliciano tô- tem 28 jogadores à disposição. Não, vocês não se enganam. O Não, Lucas- eu tô o brincando, Lucas mas, tem digo, 18 a mas 19. vocês não vão lá dar a chance daqui a pouco dos caras reproduzir um vídeo lá em Santa Cruz e repercutir. Hoje em dia a internet possibilita isso. Sabe muito do Olha o que porquê. o nosso adversário tá falando. mas né? assim, Mas sabe muito do porquê também que eles estão nessa defensiva, porque a gente vai ter 2 clássicos regional, né? Vai ter regional pela frente, dia 23 de março, se eu não estou enganado, e outro dia 20 de abril. E inclusive o Robson Brilhante está colocando para nós ali, ó, 23/3, nos Uma Eucaliptos. quarta-feira. E depois nós Parabéns, né? temos Botar no meio de jornal semana numa também, 20 de quarta-feira. abril. Antes do feriado. Exato. Antes do Véspera do feriado. Nós temos aí, ó, Inter de Santa Maria e Rio Grandense, 2 jogos. Os dois são uma espécie de véspera de feriado, porque o do dia 23 antecede a Quinta-feira Santa. Então daqui a pouco pode gerar algum bom público. E esse aqui também. Antecede o feriado de 21 de abril, né? Famoso feriado de Tiradentes. Aí, Não, ó, eu digo, 2 jogos. Esperamos estar lá nesse Vamos fazer um intervalinho, pessoal. 1 minutinho, o Central do Esporte já está de volta aqui na TV Unifra para a gente falar um pouco mais da estreia da dupla regional na divisão de acesso deste ano. Já voltamos. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo o que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim
todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Central do Esporte está de volta aqui pela TV Unifra, hoje recebendo a presença aqui dos nossos convidados, o Feliciano Correia, técnico do Inter de Santa Maria, e também o Lucas Fossati, técnico do Rio Grandense, na nossa companhia aqui, o José Quintana Júnior, professor Gilson Piber. Ô Quintana, e o Grenal, hein, Quintana? O que aconteceu no Grenal? Não, hein? já que eles estão bem comportados no assunto dupla Rio, não, a gente vai falar um pouquinho da dupla Grenal, que acabou o jogo 0x0 no domingo, mas tem um clássico Grenal nos bastidores em relação aos dirigentes. A gente falava sobre a gestão no futebol e não é só divisão de acesso. Queria que vocês avaliassem, em primeiro lugar, a jogada William Bolanhos, a opinião de vocês sobre a situação e o que os dirigentes estão fazendo nos bastidores, que em vez de resolver internamente, eles estão resolvendo via imprensa. Eu digo assim, ó, claro que a gente não tem esse poder e essa voz de mudar opiniões e coisa, mas eu acho um absurdo o que fizeram com o Anderson Daronco, que vem fazendo campanhas excelentes, considerado o melhor árbitro do Brasil, com essa briga de bastidor que sobrou para ele. Errar, todo árbitro erra, entendeu? Mas eu acredito que ele entrou um pouco pressionado na situação e acabou sobrando tudo para ele. E aí vem aqueles dirigentes dizendo que tem que ser árbitro de fora. Eu já digo o seguinte, tem que vir dirigente de fora para dirigir os times. Porque a estrutura que o Inter tem e o Grêmio tem e não ganharem nada ou ganharem muito pouco, devia vir dirigente de fora e não árbitro de fora do Rio Grande do Sul, e sim dirigente para gerir melhor esses times. Então, assim, achei um absurdo o que fizeram com o Anderson. Não se faz isso com uma pessoa. Um cara que mostra que é íntegro, é um cara que cresceu, não foi passando ninguém para trás, foi um cara que cresceu porque é capacitado, é fora do comum, é o melhor árbitro que tem no Brasil, e que se não existir política, é ele que vai para a Copa do Mundo, tem que ser, não existe outro melhor que ele hoje. E fizeram o que fizeram com ele nessa questão do Grenal. Eu acho que o lance do William é complicado de falar assim, de dizer que é um lance de jogo. Agora, se esse braço foi um pouco antes, foi um pouco mais forte, é complicado de dizer. Mas que acontece umas 10, 15 vezes por partida, isso aí acontece. Às vezes pega, às vezes não pega. No caso do William, pegou. E também, acho que chamar o menino de bandido e coisa, eu acho que é um pouquinho forte demais. Se ele errou, vai ser punido lá o ato dele pode ter sido errado, vai ser punido no tribunal, o tribunal vai julgar se foi errado ou não. Agora, atingir o ser humano eu acho que é um pouquinho complicado, estão pegando muito pesado. E volto a reiterar, ao invés de trazer árbitros de fora do Rio Grande do Sul para apitar a Grenal, que tragam dirigentes que saibam gerir futebol de maneira mais eficaz do que os atuais da dupla Grenal. Feliciano. Em relação ao lance, né, eu sou federado... Deixa o número do Fossati, caso os dirigentes queiram contratar o Lucas Fossati, o telefone seu. É brincadeira. Eu tenho formação de árbitro de futsal, né, e trabalhei bastante no futebol de campo também, então a gente tem um pouco de experiência assim para falar. Eu acho que aquele lance, como era um lance de linha de fundo, onde a bola estava sendo disputada, é muito difícil para o árbitro estar olhando em cima e embaixo, principalmente que ele tem que estar com foco para ver se a bola saiu a escanteio, quem tocou por último. Aquele lance do cotovelo existiu, talvez não de forma tão assintosa, né? Então, eu acho, como disse o Lucas ali, cabe ao tribunal avaliar, se tiver que punir o cara por 6, 7 jogos, aí não é problema do Daronco. O árbitro não tem como ver tudo. Talvez que alguém pudesse informar um quarto ou quinto árbitro, pudesse informar ele no momento ali que houve, ou avaliar, que nem o Anderson Daronco no lance do Maicon foi informado, porque ele não ia dar o cartão amarelo. Tanto é que ele foi informado pelo comunicador que o Maicon tinha ido por cima. Então o Maicon foi desleal, talvez o William tenha sido desleal também. Então não tem que estar julgando o árbitro. O árbitro ele foi ali, tem coisas que vai passar desapercebido, não tem como, não existe árbitro 100% na partida. E cabe ao tribunal agora punir, se achou por bem punir o William quando os jogos for, que puna. Assim como o Maicon deve ser punido também, porque aquilo ali é uma agressão, assim como foi a do William.
e não cabe... Lógico que o Daronco tem que talvez ficar mais atento, mas é um árbitro que, como disse o Lucas, é da elite do futebol. Não existe nenhum árbitro sul-americano melhor que ele hoje. Tenho certeza que vai estar na Copa do Mundo. Mas agora isso é de bastidores, não resolve nada. O que vale é que tem que avaliar e punir quem tiver que ser punido, tanto o Maicon quanto o William, por ser desleal. O futebol não cabe mais isso. Eu acho que tem que ser bem punido até para dar o exemplo, principalmente por 2 clubes grandes. O que sobra para os clubes do interior, de zona de acesso ou terceira divisão que está por chegar aí. Então acho que isso aí tem que ser bem punido para que sigam exemplos aí as outras equipes, dirigentes e árbitros também. Professor Gilson. O William entrou de maneira desproporcional, né, no Bolanhos. Agora, a imprensa foi saber da lesão do Bolanhos no intervalo. A partir do intervalo se soube que houve fratura com a cotovelada. E não foi a partir daí, professor, que se deu toda a dimensão que está sendo. E daí sobrou pro Daronco, né? Que eu digo, ele que foi culpado, acabou sendo culpado de tudo. Eu acho que fez uma boa arbitragem dentro daquilo que ele viu. Ele tentou coibir. Agora, se o árbitro, com 15 segundos, ele já dá cartão amarelo para o Wesley e para o Arthur, naquele primeiro encontrão, já vão falar que o árbitro quer chamar atenção. Quer chamar atenção, ele quer se garantir pelo cartão. Então, o árbitro tenta administrar o jogo da melhor maneira possível. Imagine um Grenal. Então, não vejo, assim, erros clamorosos do Daronco. O Grêmio reclama de um pênalti, né, que é duvidoso. Que é novamente o Williams em cima do Bolanhos. Que é duvidoso. Né, e quando há dúvida, pró-réu. Né? E, Gilson, assim, o que eu digo, o lance do William pode, e as imagens mostram que houve uma força desproporcional. Mas ele não teve intenção. Acho que não vai para quebrar um jogador. Mas mesmo assim, vai, que nem o Feliciano disse, possivelmente deva ser punido, as imagens mostram para esse lado, mas é um lance que se o Bolanhos não se machuca, ia passar desapercebido. Exatamente. Iam comentar mais o lance do Maicon no Rodrigo Dourado do que aquele ali. Porque aquele tipo de lance acontece algumas vezes durante uma partida de futebol. Então, só que eu acho que pegaram muito no pé do Anderson e, para mim, ele não... É aquela coisa, no início do jogo, nem se ele não dá amarelo, aí diz que perdeu o jogo. Se ele dá amarelo, aí vem o comentarista lá dizendo, não, ele tem que conversar primeiro, não pode sair dando amarelo. Então, é fácil julgar depois do que acontece. Entra naquela ideia do ditado, se fez é porque fez, e se não fez é porque não fez. Hoje em dia existem 10, 20 comentaristas para um profissional em campo. Né? É impressionante. E tem o recurso da TV aí. Né? Agora, exatamente. Quanto a esse episódio, 2 situações. Em primeiro lugar, assim, mesmo sendo lance de jogo, tem a consequência. E como tem um agravante, tem a lesão do Bolanhos, o William provavelmente vai responder por isso. E é o correto no futebol. Sim. Se tu for com uma força desproporcional... Exato, for com uma força desproporcional, ocasionou uma lesão, vai responder por isso. Okay. Intencionalmente ou não, vai ter que responder. Exato, a partir do momento que tu vai com o cotovelo, tu está correndo risco, né, de machucar alguém, e nesse caso machucou. Agora, em relação ao papel dos dirigentes. Em primeiro lugar, se fosse em qualquer lugar fora do Brasil, eu não vou nem falar em velho continente e nem em Estados Unidos, mas se fosse em qualquer outro lugar fora do Brasil, muitos dirigentes ofereceriam, o dirigente adversário iria oferecer solidariedade, apoio ao clube, dizendo que se coloca à disposição para o que precisar para a família do jogador, a política da boa vizinhança. O que o Grêmio e o Internacional estão fazendo, eles estão criando um clima para o próximo Grenal, um clima de guerra. Esse menino não vai ter condição nenhuma de jogar o jogo, provavelmente ele vai apanhar muito. O Internacional, qualquer jogador que seja machucado, vai tentar entrar com o mesmo recurso, pedindo a punição do jogador do Grêmio para que fique afastado durante o período dessa lesão. Um amadorismo. E aí entra no que tu estava falando agora, Lucas. A questão do... Gente, o papel do dirigente é comandar o futebol. O nome já diz dirigente. É ele que dirige das cartas. E eles estão proclamando e programando uma violência para um próximo jogo que não é concebível para dirigentes do tamanho da dupla Grenal. Hoje o Pífero alegando, dizendo que o Bolanhos se machucou na simulação do pênalti. Que foi como é que ele conseguiu jogar todo o primeiro tempo com a lesão? Ou seja, o nível da discussão baixou muito. A lamentação do Grêmio é que pagou 20 milhões por um jogador para aproveitar a Libertadores da América. E por causa desse lance, o jogador vai ficar parado um bom tempo, né? E é um prejuízo técnico para o Grêmio. Né? Agora,
quando o Grenal sai do campo de jogo, tudo pode acontecer. Tem alguma coisa errada. Aí tudo pode acontecer. A gente está na reta final, eu sei que é um assunto que a gente poderia discutir aqui, talvez por mais um dia inteiro, mas a gente está exatamente na reta final, quase cruzando a linha de chegada aí do Central do Esporte. Quero aproveitar e agradecer a presença de todos aqui, principalmente do Feliciano e também do Lucas. Feliciano, uma última palavrinha sobre essa estreia no próximo fim de semana. Olha, a gente espera começar com o pé direito aí, somando nossos primeiros pontos. Fora de casa. Um empate, uma vitória está de bom tamanho. A gente sempre procura jogar para vencer, mas sabe que sempre jogar fora é uma dificuldade muito grande. Viaja no sábado ou vai domingo? Não, pertinho, dá 2 horas de viagem, não tem por que viajar um dia antes. Vai no mesmo dia. E tenho certeza que vamos começar bem o campeonato. Lucas. Não, reforço o convite ao torcedor do Rio Grandense, se nós estivermos com o estádio liberado, que vá até o estádio, nos ajude, nos apoie, porque vai ser fundamental o apoio dele. O nosso jogador vai precisar dele para que a gente possa sair dali com um bom resultado, e eu acredito nisso porque o trabalho está muito bom e está se buscando isso, e os jogadores estão muito afim de fazer uma boa apresentação. Professor Gilson? É o Lobão contra o Periquito, né? E o Galo contra o Alvirrubro, como é que é o... Dino Rubro. Dino Rubro. Um jogão, né? Vamos ver se confirma. Pelo menos vai começar a divisão de acesso, né? Que novela chata, né? Pior do que uma que está terminando aí, né? Então, a novela da divisão de acesso terminou e a competição começa no domingo Quintana, 13. Consideração final, Quintana. Sucesso aos dois. A gente espera que vocês voltem muitas outras vezes em 2016, falando da competição ou falando dos projetos da carreira, mas efetivados no cargo, que vocês tenham suporte para isso, apoio dos torcedores, mas principalmente dos dirigentes. Já que os dirigentes, já que vocês são a solução, que essa solução seja para toda a competição, que eles não venham com outra solução mágica para colocar a culpa neles, porque na verdade eles assumem uma situação, no caso do Fossati, não é a condição adequada, e não vai falar isso, mas não é a condição adequada para entrar numa divisão de acesso. O Feliciano, que já está no grupo, poderia estar trabalhando com esse grupo há muito mais tempo, também recebe o grupo em cima da divisão de acesso. Então, sucesso a vocês. A gente está, e contem conosco. As portas aqui da TV Unif sempre estão abertas para vocês. Obrigado. Central do Esporte volta na próxima semana. Um grande abraço a todos. Até lá.